Parece que Deus ele permite, parece que Deus quer que enfrentemos grandes batalhas nas nossas vidas, porque é nessas grandes batalhas que nos aproximamos do Senhor, é nessas grandes batalhas que exercitamos a nossa fé. Eu queria ler juntamente com os irmãos aqui 2 Reis, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Verso 16. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Nessa madrugada eu não consegui dormir direito. Quando eu vou pregar a palavra do Senhor, eu fico muito preocupado, porque a palavra de Deus é algo sério. Aqui não estão qualquer pessoa sentada aqui ouvindo. São homens e mulheres de Deus, pessoas que Deus escolheu para que tivessem aqui nessa noite, pessoas que Deus escolheu porque Deus tem algo a falar e a tratar com a sua vida hoje. Isso me tira o sono, irmãos. No meio da madrugada eu acordei e comecei a ler essa história, comecei a ler sobre essa guerra, porque quando a gente fala de derrubando gigantes, nada mais era que Israel vivendo uma guerra contra os filisteus. E aqui também fala uma guerra do povo de Israel. Então a gente trazendo para os dias de hoje, a nossa vida é cheia de guerra. Estamos em guerra contra o mundo, estamos em guerra contra o inimigo, contra potestades e contra principados. Mas eu acredito que Deus te trouxe aqui nessa noite para poder te armar, para poder colocar na sua mão uma espada forte, para poder colocar na sua mão um escudo, para que você peleje essa luta. Mas na sua frente vai um general, porque como a pastora disse aqui nessa noite, a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Se Ele falou que você vai vencer, pode segurar a sua vitória nessa noite, que o gigante vai ter que cair. Interessante essa passagem, me chamou muita atenção. Eu mergulhei nessa história. O rei Acabe, marido de Jezabel, havia falecido. Todos nós conhecemos Acabe e Jezabel, um homem corrompido, um rei corrompido em Israel. Vivia mais pensando na política do país do que pensando na vontade de Deus ou na direção de Deus. Um homem sem direção de Deus era esse Acabe. E quando Acabe morre, o filho dele, Jorão, assume o trono de Israel. Porém, aí acontece um problema, porque os moabitas pagavam um imposto anual para Israel, quando Acabe era o rei. E um imposto muito caro, um imposto muito alto. E quando Acabe morre, os moabitas resolvem se levantar e falar: olha, vamos guerrear contra Israel, chega de pagar esse imposto para Israel. Acabe, ele tinha um reino muito expandido, porque ele era muito político. Era um homem que ele dominava pela força e pelo seu poder financeiro. E aí o rei de Moabe resolve se levantar contra o povo de Israel. Resolve se levantar contra o rei Jorão, porque ele tinha acabado de assumir o trono de Israel. Então ele não tinha experiências em guerras. Então o rei Moabe acaba por se aproveitar da situação. É assim que o diabo faz nas nossas vidas. Ele se aproveita de um momento de fraqueza, ele se aproveita de uma peleja que você batalhou. Talvez você esteja cansado de uma brecha que você dá, e aí ele vai lá e levanta e arma uma guerra toda contra você. E no meio dessa guerra, Jorão, fora da direção de Deus, ele corre para buscar ajuda do rei de Judá, que era a outra parte de Israel, era Judá.
E ao chegar ao rei de Judá, Josafá, Jorão fala para ele: olha, Josafá, os moabitas se levantaram contra Israel. Eu preciso saber se você vai pelejar comigo ou não. Há pessoas, irmão, em nosso meio que não conseguem pelejar a sua peleja, que não consegue batalhar a sua batalha. Precisa ficar, é aquele famoso crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão. Ô irmão, você ora por mim, mas ele mesmo não vai atrás da sua luta. Mas eu quero acreditar que nessa noite aqui só tem crente que peleja mesmo. E só tem crente que vai na linha de frente da guerra e que não volta para trás. E Jorão, ao chegar para Josafá falando, pedindo auxílio de Josafá, Josafá não se recusa, fala: olha, Jorão, vamos, nós somos irmãos. Josafá, um homem temente a Deus, um homem que andava nos caminhos do Senhor, e ele resolve ir auxiliar Jorão naquela guerra. E aí eles combinam a guerra. Olha, e agora, por que caminho iremos? E Josafá fala para o rei de Israel, para Jorão: olha, vamos pelo caminho de Edom, porque nós vamos escoltar mais o exército, nós vamos aumentar mais o exército. Juntou os edomitas juntamente com ele. O rei de Edom se junta com o rei de Israel e o rei de Judá, para ir guerrear contra os moabitas. Só que no meio dessa guerra, aqueles homens ficaram esperando. E Jorão falou assim: olha, Josafá, por que caminho iremos? E Josafá, o homem que tinha a direção de Deus, falou assim: vamos pelo deserto de Edom. Mas espera aí, por que nós vamos pelo deserto, Josafá? É o caminho mais difícil. Eu acredito, a Bíblia não relata, mas eu acredito em Josafá falando: olha, você tem orado a Deus? Eu tenho buscado a direção de Deus, e Deus tem mandado a gente ir pelo deserto de Edom. Irmão, se Deus mandou você ir por um caminho, saiba de uma coisa: os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Se o caminho que Deus enviou você parece ser mais difícil, vai pelo mais difícil, porque lá você vai estar debaixo da potente mão de Deus. Lá você vai estar debaixo da glória de Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos explica dessa maneira. Quando o povo de Israel sai do Êxodo, sai do Egito, entra no meio do deserto do Sinai e começa a dar volta, porque Deus tinha mandado. Eles começam a dar voltas no deserto sem sair do lugar. Parece coisa de maluco. Vamos ficar rodeando esse deserto até que horas? E até chegar num ponto que não tinha mais saída. A montanha da direita não tinha como escalar, a da esquerda também não. Na frente tinha o mar. E agora? Aí todo mundo caiu matando em cima de Moisés. Olha, Moisés, você falou para a gente ficar dando volta e agora coloca a gente aqui no beco sem saída. E Moisés, como um homem temente, vai até o Senhor. No capítulo 13 de Êxodo: Senhor, o povo está me pressionando, e agora? Chegamos à frente do mar, o que a gente faz? Eu acredito Deus olhando para Moisés: Moisés, volta lá, Moisés, volta lá, olha para a montanha da direita. Se aquela montanha não sair do lugar, Moisés, você olha para a da esquerda. Se a da esquerda não se mexer, Moisés, pode começar a marchar, porque o mar da sua frente vai ter que abrir. Aleluia! Glória a Deus! Temos que viver isso, irmãos. Temos que viver isso no nosso dia a dia. Como foi louvado aqui, quando tudo está bem é fácil. Quando nada falta é fácil. E quando o mar está fechado? E quando não tem mais para onde ir? Aí é a mão de Deus. É por isso que Deus permite o gigante se levantar na nossa vida. É por isso que Deus permite, porque nós precisamos entender que quando a luta a gente não consegue com a nossa própria mão, é Deus que age, é Ele que toma a direção, é Ele que toma a rédea. Aleluia! A história de Davi e Golias nos mostra claramente isso.
É o fraco, o incapaz, o que não consegue, contra o grande gigante, o poderoso, o maior guerreiro daquela época. O homem que tinha uma espada enorme, que mal Davi conseguiu levantar depois que matou ele. Mas foi aquela pedra que matou Golias? Foi aquela pedra que derrubou um gigante de quase 3 metros de altura? Eu estou para te dizer que não foi aquela pedra. O que derrubou aquele gigante foi a fé de Davi em saber que um menino de 1,5 metros ia lutar com um gigante, mas sabia que aquela peleja não era dele, sabia que o Deus daquela peleja já estava na frente e ia vencer aquela guerra. No meio de tanta tribulação, aqueles 3 reis, Jorão, Josafá e o rei de Edom, rodearam por 7 dias o deserto de Edom. Acabou a água deles. Acabou o mantimento daqueles homens. E aí? Aí Josafá, um homem dentro da direção de Deus, fala assim: olha, não tem nenhum profeta aqui, vamos pedir uma oração para o crente. E eu sou assim, irmãos. Às vezes eu estou angustiado, eu venho bater aqui na casa do Sandro: irmão, faz uma oração para mim, pelo amor de Deus, porque o gigante tem se levantado. Porque o gigante tem se levantado, mas faz uma oração aí, porque eu sei que ainda tem profeta em Israel. E Josafá ouve falar de Eliseu, um dos soldados do rei de Israel. Fala: olha, tem um profeta aí, um tal de Eliseu. Ele deitava água nas mãos, ele lavava as mãos de Elias. É homem de Deus. Aí vai os 3 reis bater na porta de Eliseu. Eliseu não tinha nada com aquela guerra. E aqueles 3 reis começam a bater na porta da casa de Eliseu. E Eliseu vai lá e sai e vê o filho de Acabe. Eliseu tinha terror, não podia nem ouvir falar de Acabe, irmãos. E quando ele olha, dá de cara um rei, filho de Acabe. Eu imagino Eliseu com toda a autoridade de um profeta de Deus, porque aquele que insultasse um rei naquele tempo, irmão, a cabeça dele tinha que rolar. Não tinha outro jeito. E quando Eliseu olha e fala assim para o rei de Israel: homem, o que você está fazendo na frente? Eu estou imaginando, irmãos, eu gosto de imaginar a Bíblia. O que você está fazendo aqui, rapaz? E o rei de Israel fala assim: olha, nós estamos com um problema. A guerra, os moabitas se levantaram contra nós, nós precisamos vencer essa peleja, e Josafá quis vir até você. E Jorão, e Eliseu, com toda a sua autoridade, olha para o rei de Israel e fala assim: olha, homem, se não fosse a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia na sua face. Eu nem olharia para você se não fosse a presença de Josafá. E Eliseu se retira e vai conversar com Josafá. E Josafá fala: olha, Eliseu, precisamos saber se Deus é conosco nessa peleja, porque já acabou o mantimento. Ou a gente vai e vence essa guerra hoje, ou a gente vence essa guerra agora, ou a gente volta para trás e recua. Mas se a gente recuar, o povo vai avançar nas nossas terras. E Eliseu, no capítulo 3, no versículo 15, ele fala assim: olha, me traz um tangedor. É por isso que eu levo essa menina quando eu vou pregar. Eu gosto de levar ela, que ela faz um fundo musical, porque eu me inspiro nessa passagem de 2 Reis 3,15. Eliseu fala assim: olha, traz um tangedor que eu vou orar. E quando essa pessoa começar a tanger, o Espírito de Deus vai descer sobre a minha vida. E eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer. E a tangedora começa a tanger. E a mão de Deus é sobre Eliseu e fala: olha, pode se preparar para guerrear. Sabe o que vocês vão fazer? Olha a ideia. Sabe o que vocês vão ter que fazer nessa guerra?
vai lá no meio do deserto, começa a fazer um monte de cova, começa a cavar um monte de buraco. Por quê? Vocês estão sem água, mas vocês não vão ver nem vento e nem nuvem no céu, mas a água vai encher todas essas covas que você cavar. Sabe o que Deus está te falando nessa noite, crente? É tempo de você começar a cavar cova. É tempo de você começar a cavar no seco. Ainda que parece que não vai dar em nada, começa a cavar, te diz o Senhor. Eu acredito que o rei de Israel para e fica pensando, aquele homem incrédulo, meu Deus, esse Eliseu está querendo armar para cima de nós. Esse Eliseu está querendo armar, como é que a gente vai cavar a cova no deserto? E ele está falando que Deus vai encher essas covas de água, um lugar seco. E Josafá toma a frente e fala assim, olha, vamos fazer o que Deus mandou, porque eu ainda sei que o meu Redentor vive, eu ainda sei que o meu Redentor reina. Se ele falou que nós vamos vencer essa peleja, se ele falou que o seu gigante vai cair, então se prepara porque vai cair. Aqueles homens entram no meio do deserto e começam a fazer covas. Aqueles homens começam a fazer covas e mais covas. Eu acredito que eles olham para o alto e não vê nenhuma nuvem. Talvez esteja assim a sua situação. Talvez você chegou assim aqui hoje. Eu não sei, eu não conheço a sua vida. Parece que isso até é bordão de pregador. Eu não conheço como você entrou aqui. Eu não sei se não tem nenhuma nuvem, se não tem nenhuma esperança sobre a sua vida, sobre o seu problema. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se está impossível, se você está olhando e a situação não vai ter jeito, eu quero te dizer que há um Deus do céu, que quando não tem jeito ele se põe de pé no trono, que quando ele se põe de pé não é à toa. Se ele estender a mão, recebe a sua bênção. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Temos que acreditar, irmão. Eu também dirijo um ponto de pregação lá no Zanaga. E muitas das vezes é difícil, irmão. Às vezes a gente pensa em parar, em desistir. Porque muitas das vezes as pessoas não entram na peleja com a gente, não entram na guerra. Mas eu te digo, irmão, Deus manda te dizer nessa noite, a tua recompensa já está a caminho. Ainda que os demônios se pararem ela lá no mundo celestial, você pode ter certeza que Deus manda um arcanjo, vai lá na frente, rompe o que tiver de romper, e a sua bênção vai chegar. Aí aqueles homens, após ter cavado aquelas covas, começam a escutar um barulho estranho. E começa a ver de longe uma enxurrada de água vindo na direção deles. E aqueles homens começam a voltar para trás. Oh, glória! Começa a voltar, olha, está vindo a água aí que Eliseu profetizou. O milagre está vindo aí, ó. E eles começam a se esconder. E aquelas águas começam a encher as covas. Aquelas águas começam a encher as covas. Xalamandara. Aleluia! Tem crente aqui que chegou aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Tem pessoas que chegou aqui nessa noite igual aquelas covas. Vazio. Chegou aqui vazio, mas a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 9: não pode se deitar vinho novo em odre velho. Um odre é uma espécie de um barril, um recipiente em que se coloca bebida fermentada. Só que se você utilizar ele, deixar ele secar e colocar uma bebida novamente. Esses dias Deus falou comigo poderosamente. Eu tinha ido pescar, irmão.
E eu fui pescar num sítio de um amigo meu. E eu parei, tomando um leitinho. Aquele leite que tinha saído da vaca aquele dia, irmão. Uma coisa de Deus mesmo. E eu comecei a tomar aquele leite, eu olhei ali em cima e eu vi um barril rachado no meio. Eu falei, irmão, o que aconteceu com esse barril aqui? Tá rachado, vocês deixou ele cair? Ele falou, não, irmão, esse barril aí estava seco. E meu pai foi colocar cachaça nele, rachou. E Deus falava no meu coração, lembra? E eu tinha lido um dia antes Mateus capítulo 9. E eu comecei a meditar naquilo. E Deus falava ao meu coração que o crente não pode se esvaziar, irmão. Do mesmo jeito que o odre não pode se esvaziar. Um odre, quando ele está vazio, ainda tem como renovar ele. Eu fui pesquisar, eu fui atrás. E para você renovar um odre que se secou, você precisa afundar ele dentro da água, tira ele. Antes dele se secar, você tem que passar óleo por dentro dele. Olha aí. Aí você pode encher ele de novo. Meu Deus. Eu não sei como você chegou aqui, se você chegou seco, se só tem um restinho de azeite na botija, se você está seco ou se o odre já rachou. Mas eu quero te dizer, se você está seco, há um Deus que está aqui nessa noite, pronto a te renovar, pronto a renovar a sua vida e a te encher de novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Mandeira fácil. Glória a Deus. Aqueles homens se retiraram dali porque era muita água. Os 3 reis e os seus exércitos. Aí os moabitas ouvem falar que eles estavam indo pelo deserto de Edom. A palavra Edom vem dos edomitas, da tribo de Esaú, que simboliza vermelho. Edom é o mesmo que vermelho para o hebreu. E aquelas terras eram terras vermelhas diferentes dessas nossas. E aí no meio da madrugada, os moabitas começam a se aproximar daquele lugar. E o sol estava nascendo. E conforme o sol ia nascendo, ele ia batendo, refletindo naquelas águas que Deus havia mandado. Junto com aquela terra vermelha, os moabitas chegou e falou assim, olha, isso aqui é sangue. Os 3 reis se guerrearam entre si, se mataram aqui. Vamos invadir logo essas terras. E invadiram de qualquer jeito. Acredito que nem espada na mão eles não estavam levando, porque já estavam acreditando que eles já tinham morrido. E quando eles entram de peito aberto naquela guerra, os 3 exércitos saem e vencem a guerra. E matam os moabitas porque eles entraram despreparados. Irmão, eu quero te dizer algo nessa noite. Eu vim aqui, irmão, só pela misericórdia de Deus, cansado. No dia de feriado, quando o santo falou assim, os irmãos descansaram hoje no feriado, eu falei, não, irmão, a gente estava fazendo a obra. E daqui a pouco ainda tem uma campanha no monte para ir lá no Zanaga. Mas sabe o que enche meu coração? É saber que Deus me mandou aqui para te dizer que ainda que você esteja numa terra seca, ainda que a peleja não tem jeito de você vencer ela, ainda que a sua água já tenha acabado, que a sua situação esteja perdida, há um Deus de provisão e Ele entra com ela na sua vida hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é a água da vida. Para os moabitas ele foi a água da morte. Mas ele para nós, ele é a água da vida. É a água que jorra na nossa vida, que faz a gente sair da nossa casa no feriado e estar queria pedir uma gentileza, irmão. Posso pedir para os irmãos se colocar de pé?